Fala, tropa, tô na área para trazer as análises para vocês aqui, tá? Da Copa do Brasil. Então esse é um vídeo onde eu vou falar de todos os jogos da Copa do Brasil, beleza? Dos jogos dessa terça-feira, jogos da quarta-feira e o jogo da quinta-feira do Fluminense contra o Juventude. Então fica até o final do vídeo, que eu sempre vou dar minha opinião, né, em relação a cada um dos jogos. Vou dar também algumas... Lá ele, né? Vou aqui comentar com vocês quais são as melhores apostas de cada jogo, as apostas que eu vou fazer também para essa Copa do Brasil. Eu sei que vocês estão entusiasmados, animados para essa Copa do Brasil. O mata-mata é sempre incrível, é sempre show de bola. Eu vou comentar tudo aqui para você que você tenha uma assertividade maior, tá? Então já se inscreve aqui no canal que todos os dias vai ter vídeos como esse. Hoje vai ser um especial da Copa do Brasil, mas, por exemplo, amanhã eu vou soltar as análises dos outros jogos, porque não só de Copa do Brasil vive o homem, né? Tem muitos outros jogos, mas esse aqui é um especial Copa do Brasil, tá? Então vamos para cima, eu vou começar aqui com os jogos dessa terça-feira, São Paulo e Goiás, beleza? São Paulo e Goiás, na minha opinião, é o confronto mais desnivelado, tá, desse mata-mata da Copa do Brasil. Por quê? A gente tem um São Paulo que é um time muito forte, com o Zubeldia defensivamente. É um time que melhorou bastante, tá? E vai jogar dentro de casa nesse primeiro confronto. Já o Goiás é uma equipe da segunda divisão, que começou muito bem o campeonato na segunda divisão, mas nos últimos jogos, né, eles têm oscilado bastante, principalmente quando joga fora de casa, né? É tanto que nos últimos 6 jogos, né, o Goiás perdeu 5 e venceu apenas 1. E uma vitória que foi até heróica contra o Guarani, onde eles tiveram um jogador expulso logo no início do jogo. E depois da expulsão, logo no início do jogo, eles tomaram um gol, aí conseguiu um empate. Aí depois tomou mais um gol e nos acréscimos, olha que loucura, nos acréscimos, o Goiás foi lá e virou com um jogador a menos, tá? Então, assim, o Goiás é uma equipe defensivamente muito fraco, ainda mais para se trabalhar, para se jogar contra a equipe do São Paulo. Então, na minha opinião, é o confronto mais desnivelado, né, dessa Copa do Brasil. Deixa eu só carregar aqui. Deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. O que travou. Mas... continuar aqui. É o mais desnivelado, voltou. E, cara, por isso que eu vejo aqui um favoritismo muito grande para a equipe do São Paulo. Ainda mais o São Paulo sabendo que dentro de casa eles precisam fazer o resultado. Porque sempre jogo fora de casa pode se complicar. Isso é para todo mundo e aqui no Brasil isso é muito evidente, tá? Então o São Paulo sabe que dentro de casa precisa fazer um bom resultado contra essa equipe do Goiás, que, como eu falei, defensivamente é muito fraco. Fora de casa na Série B não tá nada bem, tá? E o São Paulo dentro de casa, jogando em casa, vem num retrospecto muito positivo. Venceu o Criciúma, venceu o Bahia, venceu o Bragantino, venceu o Grêmio e empatou agora contra o Botafogo, em um jogaço que foi, tá? Então, assim, o São Paulo tem tudo para vencer esse jogo, ainda mais pela sequência que vai ter, né, na Libertadores, pelo Brasileirão, vai enfrentar Palmeiras, vai enfrentar Flamengo nesse mês de agosto. Então, o São Paulo fazendo um bom resultado aqui contra a equipe do Goiás, pode no próximo jogo, por exemplo, se ganhar de um 3-0, pode no próximo jogo contra o Goiás poupar alguns jogadores ali, né, fazer um rodízio para poder focar no Brasileirão e sair com resultado contra adversários diretos. Então, eu gosto dessa vitória de São Paulo, o handicap -1 também é interessante, tá? Botafogo contra a equipe do Bahia. Esse aqui já é um confronto mais equilibrado, tá? O Bahia, inclusive, além do Cruzeiro agora, né, o Botafogo vem de uma derrota contra o Cruzeiro dentro de casa por 3-0. E tirando o Cruzeiro, o Bahia foi o único time que tinha vencido, né, agora o Cruzeiro também, o Botafogo dentro do Newton Santos. Obviamente que agora o momento das equipes são diferentes, né? A gente tem, por exemplo, um Botafogo que em casa, como eu falei, vem dessa derrota do Cruzeiro e antes disso só tinha perdido o jogo para o Bahia. Só que a gente tem um Bahia fora que não está conseguindo fazer bons jogos, né? O Bahia perdeu para o São Paulo, perdeu para o Palmeiras, até aí tudo bem. Aí veio contra o Atlético Paranaense, veio essa vitória absurda, né? E depois empatou com o Atlético Goianiense, um empate que veio no final. Só que o retrospecto recente do Bahia não é bom. Sofreu empate contra o Internacional, não vem bem realmente o Bahia, tá nos últimos jogos. Para esse jogo aqui é um jogo de mata-mata, então a gente tem que olhar com uma maneira diferente. Eu não fiz nada nesse jogo porque a melhor cotação para mim aqui nesse confronto é para o Botafogo marcar um gol. O Botafogo marcou um gol na maioria dos seus jogos, exceto contra o Cruzeiro. Em todos os jogos do Brasileirão ele vinha marcando gol, nos jogos da Copa do Brasil também. Então, para esse jogo contra o Bahia, eu gosto de olhar para esse cenário do Botafogo pelo menos marcar um gol dentro de casa, porque o Botafogo sabe
que precisa sair com um bom resultado aqui, porque o jogo na Fonte Nova é um jogo muito difícil, né? Esse jogo e o jogo do Flamengo, para mim, são os confrontos mais equilibrados dessa fase de mata-mata. Então, para mim, a melhor opção é para o Botafogo marcar um gol, só que não está pagando muito bem. E por não estar pagando muito bem, eu vou levar para o ao vivo, tá? Eu gosto também de olhar para o cenário do over 1,5, tá pagando em 36, mas depende muito do início do jogo, depende muito de como está o primeiro tempo, porque pode se desenhar para um jogo com abaixo, tá? Porque mata-mata, o Bahia não vai querer perder aqui. O Bahia sair com empate aqui na casa do Botafogo, no Newton Santos, é um excelente resultado, tá? Então eu acredito que o Bahia vai entrar com essa mentalidade. Outra coisa que dá para explorar muito, que eu gosto, é do mercado de escanteios aqui favorável para o Botafogo. Beleza? O Botafogo, quando joga dentro de casa, tem uma média de 5 cantos marcados. Em 70% dos jogos termina com mais escanteios em relação aos adversários. No caso desse confronto aqui, eu gosto de atuar para o Botafogo marcar pelo menos 3 cantos, tá? É muito bom essa aposta, sem sombra de dúvidas, beleza? Não gosto do Botafogo marcar mais cantos, porque o Botafogo pode marcar logo o gol no início do jogo e o Bahia querer ir para cima, então isso pode complicar. Mas para o Botafogo marcar pelo menos 3 cantos, é uma boa aposta aqui, beleza? Partindo para os jogos da quarta-feira, e nós temos muitos jogos nessa quarta-feira da Copa do Brasil, né? Vou começar aqui com o Atlético Paranaense contra o Bragantino. É um jogo também muito equilibrado, né? Eu falei do Botafogo e Bahia, mas esse jogo também aqui é extremamente equilibrado. Para esse confronto, eu gosto de olhar para o cenário de escanteios, né? Como eu falei também, o time do Atlético Paranaense dentro de casa tem uma média muito alta de cantos, então gosto de olhar para o cenário para eles marcarem ali pelo menos 3, 4 cantos no jogo, né? 90% dos jogos eles cobraram mais cantos do que os seus adversários, mas isso mais uma vez vai depender do gol. Se eles fizerem algum gol, aí isso se complica, esse mercado não fica tão bom assim. E gosto do cenário de gols, tá? Do over 1,5 também é bem interessante aqui, porque nós temos duas equipes bem ofensivas, tá? Muito ofensivas mesmo. Então, se a gente pega aqui, ó, a média de gols, trazendo aqui para a média de gols dos times, o Atlético Paranaense tem uma média de 1 gol por jogo e também de 1 gol sofrido por jogo dentro de casa, né? Uma média de 2 gols, aí 2,60, quase 3 gols por jogo. O Bragantino segue a mesma linha, tanto de gols feitos quanto de gols sofridos. Tem uma média também de 2,50 gols por jogo. Então gosto do acima de 1,5 aqui para esse confronto. CRB e Atlético Mineiro é um time da Série B jogando contra um time da Série A. Porém, o CRB dentro de casa é um time que complica muito. A gente pôde ver, por exemplo, quando eles enfrentaram o Fortaleza pela Copa do Nordeste, onde eles conseguiram vencer a equipe do Fortaleza. Então, eu gosto de olhar aqui para o cenário do seguinte, da vitória do Atlético Paranaense, só que com um empate anula, tá? Eu gosto desse empate anula pagando 1,36, para mim tá uma excelente cotação, porque eu não vejo o Atlético Mineiro perdendo esse jogo. É um jogo muito difícil, por isso que nós vamos torcer com empate, mas o Atlético tem um time muito, mas muito forte. Já o Flamengo contra o Palmeiras hoje está vivendo uma fase oscilante, né? Vem de 2 derrotas consecutivas, algo que não acontece. No último jogo, poupou alguns atletas e perdeu para a equipe do Vitória. Então o time, até o próprio Abel comentou, né, que o time não vive uma boa fase, que está vivendo um momento muito ruim nessa temporada. Eu não vejo desse jeito, tá? O grande desfalque para mim do Palmeiras para esse confronto é o Estevão, que está fora, se lesionou no jogo passado. Para mim foi um erro do Abel deixar ele jogar tanto tempo, mas acontece uma infelicidade, acabou se lesionando, é uma grande perda pro Palmeiras aqui contra o Flamengo. Eu não acredito que o Flamengo perca dentro de casa, tá? Eu gosto de 2 opções aqui pro Flamengo. Eu gosto do empate anula, pagando em 40, né? Para mim é uma boa cotação. Obviamente, eu não faço aposta de 40, seria para fazer uma duplinha, mas eu gosto do handicap menos 0,25 aqui pro Flamengo, pagando 1,60, tá? Onde se em caso de empate a gente perde metade da aposta, se o Flamengo vencer a gente ganha ali 0,60 unidades. Para mim é interessante isso, tá? O risco e recompensa tá pesando um pouco mais pro Flamengo, então para mim vale a pena. O Flamengo que dentro de casa a gente já sabe que é uma equipe muito forte, é uma equipe que faz muitos gols, é uma equipe que tem uma média de gols de 2 gols por jogo dentro de casa e de gols sofridos muito baixo. Obviamente vai ser um jogo muito truncado, aquelas pessoas que não querem arriscar, é melhor não apostar, mas eu gosto do empate anula Flamengo, para mim é a melhor opção para esse confronto, beleza? Já o Atlético Goianiense e Vasco, né, contra o Vasco, e Corinthians e Grêmio, é um jogo que eu vou estar levando pro live, tá? Por que eu vou estar levando pro live? Porque para mim, o fator casa para mim pode ser relevante aqui. O Vasco nos últimos jogos não fez um bom jogo, tá? E o Atlético Goianiense pode surpreender aqui dentro de casa, por mais que recentemente tenha perdido para o Vasco.
Então eu gosto mesmo de levar esse jogo pro live, beleza? Nem no mercado de gols aqui eu gosto. Já o jogo do Corinthians e Grêmio, eu também não fiz nada de pré-jogo. Mas eu vou olhar para o cenário, para dois cenários. Cenário de gols, cadê aqui? Gols. Cenário de gols para mim é bem interessante, está pagando em 40 aqui, mas obviamente vamos levar para o ao vivo, porque são dois times que ofensivamente vêm conseguindo marcar gols, principalmente nos últimos jogos, e a defesa do Corinthians tem sido um desastre, tem tomado muitos gols dentro de casa, né? Tem marcado gols e tomado gols. Então, para mim, é uma média até inclusive aqui de 2,90, tá? Quase 3 gols por jogo. Para mim, um ótimo cenário é o cenário de fato de gols, mesmo sendo mata-mata na casa do Corinthians. Beleza? Para mim é o melhor cenário, além do cenário, obviamente, de escanteios, né? No último jogo entre eles, inclusive, teve muitos cantos, tá? E o Corinthians tem uma média de 7 cantos dentro de casa. O Grêmio também tem uma média muito alta, principalmente quando está atrás do placar. Então é bom olhar para esse cenário de escanteios para cada um marcar aí pelo menos 3 cantos. Também é interessante, beleza? E para a gente finalizar aqui, temos o Fluminense contra o Juventude. E eu também não quero recomendar nada para vocês nesse jogo do Fluminense e Juventude, porque o Juventude dentro de casa é muito enjoado. Só que o Fluminense vem fazendo boas partidas, excelentes partidas na verdade, tá? Então eu acredito que o Fluminense tem condições de arrancar um empate aqui, ou até mesmo sair com a vitória, não duvido disso não, tá? Mas o Juventude é uma equipe muito traiçoeira, que contra-ataca muito bem, e isso pode, e o campo lá, né, do Alfredo Jaconi é um campo muito ruim, então isso pode prejudicar a equipe do Fluminense. Por isso que é um jogo que eu recomendo você trabalhar no live, ao invés de trabalhar no pré-jogo, pelo menos nesse jogo de ida, né? Lembrando que nos jogos de ida a gente tem que ter muito cuidado na hora de apostar, porque tem equipes que é mais ofensiva, mas por ser ida e por jogar fora de casa, muitas vezes eles jogam mais fechados, né, para levar a decisão para dentro de casa. Então mata-mata a gente tem que ter muito cuidado, tá? Eu estou mandando algumas apostas no ao vivo e também no pré-jogo lá no meu grupo gratuito, que é o Geração Green. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Clica para você entrar agora no grupo e ter direito, né, ter acesso às minhas apostas aí, algumas apostas que eu faço tanto no ao vivo quanto no pré-jogo, tá? Que Deus abençoe e vamos para cima.